Pronto, tá gravando. Pode começar. Já tá gravando? Ah, então tá. Ok. Então, Cátia, você tem algum aviso para dar antes da gente iniciar? Sim, eu queria só dar um aviso aos nossos pais, né, de aventureiros responsáveis também, que a partir de hoje nós vamos ter aí 15 dias aí de férias online, tá? Não que a atividade vai parar online, nós vamos retornar no dia 1º de agosto, no sábado à tarde, com a nossa classe bíblica. Aí sim, o que vai ter ser feito nesse resto de... Seu áudio está desativado. Desculpa aí, gente, é minha mãe ligando. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos reativar, não é bem a palavra, nós vamos dar início novamente às nossas especialidades, que a gente deu parada porque os alunos estão tendo aula online da escola, então ficou muita coisa para eles, então a gente deu uma parada nas especialidades, a gente vai trabalhar agora esse mês de julho só a especialidade. Retomar, quem não fez lá, ajudante do lar, vai ter a chance de começar. Promessas bíblicas, doenças contagiosas e artes manuais. Quando chegar em agosto, a gente volta com as nossas atividades online, classe bíblica e atividade do clube no domingo. Ok? Ok. Bom, para a gente iniciar aqui, eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico. Antes da gente fazer a oração, eu queria ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, o capítulo 3, o versos 14 e 15. A gente conhece muito o 2 Timóteo 3,16, né, que diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Mas os versos que antecedem são, eu acho, muito importantes, porque mostram justamente a forma como Timóteo foi instruído e que isso teve uma influência tremenda na vida dele e se tornou um grande homem de Deus, né? Diz assim, ó, tu és aquilo que aprendeste e terá saber de quem aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem participar da salvação da fé em Cristo Jesus. Então a gente vê a importância de educarmos as nossas crianças, de guiarmos eles nesse caminho para que eles conheçam, como diz aqui o apóstolo Paulo, as sagradas letras que tornam justamente eles sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É muito importante a gente ter essa noção e ter essa responsabilidade realmente de querer guiá-los nesse caminho. Então, eu louvo a cada um que está aqui, louvo o nome de Deus por cada um que está aqui e agradeço aí. Essa vai ser só a primeira de muitas reuniões que a gente vai ter, justamente para fortalecer aí o elo entre a família, né, dentro da rede familiar, o elo da família, justamente para podermos seguir todos rumo ao céu. Queria convidar vocês para a gente fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui. Que o Teu Santo Espírito dirija, Senhor, nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, e que também ilumine, Senhor, a professora Rafaela em tudo que ela for falar, que ela for nos instruir, que seja tudo dirigido pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Eu acho que já é comigo agora, né? Isso. Eu estou muito feliz de poder ser convidada, né, para dar início nesse momento especial, aonde o propósito do clube ele está acontecendo e se cumprindo, né? O clube ele não foi feito só para as crianças, né? Até porque as crianças não respondem por si, mas elas precisam aí do acompanhamento dos pais, né? E por que não aproximar os pais da diretoria, dos conselheiros, né? E trazer esses pais para mais perto, né? Porque
é interessante a gente saber que as crianças elas não caminham sozinhas, mas elas caminham sendo guiadas, sendo orientadas, né, pelos pais. Então, eu acho que bem agora, assim, bem nesse início da minha fala, eu já quero ressaltar e deixar bem claro que as crianças, se elas não estão tendo o devido acompanhamento, o devido apoio dos pais, provavelmente nesse período difícil da pandemia, elas sentirão vontade de abandonar o clube, porque a gente sabe que o que torna o clube atrativo são as atividades, né? Ao ar livre, a gente estar junto, a gente estar brincando, os conselheiros trazem atividades, né, para eles fazerem, então eles gostam disso. Mas no formato que a gente está levando, que tem que ficar em casa, as atividades dessas ao ar livre, que eles gostam de pular e tal, foram encerradas, né? Não estão acontecendo como deveriam acontecer. E sem o devido apoio, o acompanhamento dos pais, provavelmente, né, eles tendem a esfriar no quesito de participação. E aí eu quero, inclusive, ressaltar aí também que você, pai, apoie, né? Apoie aí o clube, né? Se você não faz parte como conselheiro ou então da diretoria, mas vista a camisa dos pais, né? Vista a camisa do pai, da mãe. E o que é ser vestir a camisa do pai e da mãe? É você participar, é você estar aí, né, nos momentos onde o clube promove qualquer programação, é você se fazer presente com amor, porque as crianças elas vão perceber e o desejo delas vai ser permanecer aí, né, nessa família. Os aventureiros, eles são uma família, né? E eles vão estar se preparando para futuramente serem grandes líderes, desbravadores. Se você observar, os adultos que passaram por esses clubes, né, o Clube do Desbravador, o Clube dos Aventureiros, eles são adultos com certeza diferentes, melhores, né? Onde eles têm habilidade em falar em público, eles são mais inteligentes, mais ágeis. Por quê? Porque eles tiveram essa formação inserida aí desde a infância. Então, se você é um pai inteligente, você vai manter o seu filho no clube, mesmo à distância, mesmo nesse período, porque vai terminar e nós teremos a oportunidade de retornar, tá? Então, fica aí o meu apelo, né? A minha dica especial. Eu tenho uma filha hoje, ela já está no Desbravador, mas eu estou dando todo o apoio, estou acompanhando, estou colocando para fazer as atividades e não pode desistir, não pode. Afinal de contas, estamos nos preparando para o mundo por vir. E dessa maneira nós fazemos, nós nos preparamos também. Se você tira o seu filho do clube, se você deixa ele à la vontade, não vai participar, como é que ele vai fazer, como é que ele vai continuar estudando a Bíblia? É você que vai continuar dando estudo bíblico para ele? É você que vai continuar estudando os animais da natureza, as plantas, o que ele se envolve, o que ele aprende no clube, é você que vai dar continuidade. Se você fizer isso, beleza. Mas e se você não fizer? Vai ser algo a mais que ele vai perder. Então, fica aí o meu apelo do fundo do coração, tá? Vista a camisa dos pais. Seja um pai participativo, né? Não basta só dizer assim, olha, vai lá, filho, o caminho é esse. É por aqui, vai. Não. Eu dou a mão para o meu filho e eu caminho com ele. Combinado? Fica a dica. Bom, eu trouxe aqui um tema para desenvolver com vocês, um tema que eu tenho eu estou me propondo a falar, né? Aonde me convidam para falar com pais, eu tenho desenvolvido esse tema, porque é um tema muito importante, né? No mundo que nós estamos vivendo, a gente precisa entender como que tem sido aí o Ministério das Crianças, né? Como é que elas olham para a questão religiosa, como é que elas estão aprendendo,
porque eu tenho certeza que às vezes nós nos tornamos pais, mas a gente se torna pai. E a gente não busca entender, saber. Por exemplo, você se tornou um profissional. Mas para você ser esse profissional hábil, né, no que você faz e tal, e você se capacitou, você estudou, você está estudando, você não para, você busca cada vez mais. Aí eu te pergunto, você se tornou pai, e aí, você foi a alguma faculdade para ser pai? Né? Você estudou antes? Você leu o conteúdo antes? Ou você recebeu o emprego e diz assim, olha, toma aí, agora começa a estudar, vê o que é que tu pode fazer, né? Porque às vezes a grande maioria isso acontece. Né? A gente se torna pai, e aí que nós vamos então buscar como que eu vou lidar agora com esse novo ser. E tem pais, às vezes, que nem se tornando pais vão buscar. Então, esse é o momento que a gente vai ter agora. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente poder ter essa conversa, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês, né? E que algumas coisas vão ficar esclarecidas e eu tenho certeza que você vai poder desempenhar com maestria ainda mais essa missão que foi confiada a você, que é a missão de ser pai, né? A missão de ser mãe, a missão de cuidar, né? Dessa alma muito importante, que são os seus filhos, né? Pode ser seus filhos, pode ser seus netos, pode ser seus sobrinhos, eu não sei. Foi confiado a você essa missão e agora você precisa fazer ela com maestria, com excelência, tá? Porque não é pra gente, mas é para Deus. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, então, saber aqui. Eu trouxe alguns textos para a gente meditar. E o primeiro deles se encontra nas páginas do livro sagrado, que diz assim, ó, lá em Colossenses 3, de 23 a 24, fala assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E aí você pode estar me perguntando, professora, mas por que você está falando sobre esse assunto? Vamos lá entender um pouquinho por que eu estou falando sobre esse assunto. Porque esse período que a gente está enfrentando, período da pandemia, onde nós paramos de ir à igreja, né? O clube deu uma parada de se encontrar pessoalmente, né? E eu estou falando dessa parada, é a parada de nos ver pessoalmente, tá? Então as coisas pararam, né? E aí, como então, eu pergunto para você, você foi preparado para se tornar aí professor da escola sabatina da hora para outra? Você foi preparado para se tornar um conselheiro da unidade que seu filho se encontra no clube de aventureiros? Eu acho que não, né? E aí, como desenvolver isso, né? E aí, com tanta pressão, tem o seu trabalho, tem a faculdade, tem os outros filhos, tem filhos maiores, tem filhos menores, né? Como, então, administrar toda essa situação, né? Nesse período, né? E, às vezes, tem pais, assim, que simplesmente abrem mão, né? Deixa, cada um faz o que quer e pronto, e eu acho que não é bem por aí, né? E a gente hoje, então, vai poder ver, na verdade, qual é a boa e a agradável vontade de Deus para a gente, para nós, como líderes, né? Em casa, né? Para nós, professores. Não sei se você sabe, mas você é o primeiro professor do seu filho, né? E agora você tem a oportunidade de retomar as origens, né? Ele parou de escola, ele parou de ir à classe da escola sabatina, ele parou de ir ao clube de aventureiros, porque Deus agora está te dando essa missão. Você é o professor, você é a tia da classe da escola sabatina, né? E como então eu vou fazer isso? E a gente vai ver à luz da palavra de Deus, como a gente está vendo agora, que tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer o melhor, né? Não como se nós estivéssemos fazendo para homens, mas como se nós estivéssemos fazendo para Deus, né? Então é excelência no que nós vamos fazer. Então, se é para me ajudar os meus filhos, né,
ali no clube, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, eu ligo o computador, ligo o celular, ligo o tablet, dizer assim, olha, senta aqui, vai começar a reunião do clube. Não, principalmente as crianças, né? A idade do clube, ela se estende aí na infância ainda, de 6 a 9 anos. Eu preciso fazer parte dessa reunião. Eu preciso me assentar ao lado e falar assim, vamos, cadê seu material sagrado? Cadê o caderno do clube? Cadê sua Bíblia? A caixinha de lápis de cor? Cadê o lápis, a borracha? Tudo precisa vir antes de eu me assentar. Então, você como pai, como líder, é você que precisa tomar essa iniciativa. As crianças ainda são pequenas, elas precisam muito desse auxílio seu. Então, não dá para me largar simplesmente dizer assim, olha, vai começar, estão falando aqui no WhatsApp, olha, está aqui o endereço, já entrei aqui, pronto, sente aí. Deixa eu falar uma coisa, se nós adultos não temos esse devido compromisso, que dirá de uma criança, né, de 6, 7, 8, 9 anos de idade. Então, deixa eu te falar uma coisa, chegou o momento da reunião, por favor, não deixe seu filho sozinho na frente do computador, do tablet, da televisão, não sei de onde, do equipamento que você vai colocar. Você precisa estar ao lado, você precisa dar o suporte para fazer a atividade, o que está sendo solicitado ali naquele momento. É você que tem que estar do lado. É você o professor substituto, sabe? O auxiliar na classe, aquele que está ali ajudando. E que honra, que oportunidade Deus está te oferecendo. Nossa, como é que a gente disse que tem alguns minutos? Será que vai encerrar a reunião? Será que já vai encerrar? Eu acho que vai. Eu recebi essa mensagem também. Mensagem, né? Eu recebi também. E agora? A gente encerra e depois a gente retorna, será? Né? A gente pode retornar. Bom, pode ser. Quando eles mandam essa primeira mensagem, é que está faltando, pelo menos quando eu uso no computador, faltando 10 minutos. Pronto. Por aí. Então tá. E aí, então, vejam, tudo que nós formos fazer precisa ser feito, como diz o texto, né? É para o Senhor e é de Deus que nós estaremos aí cobrando futuramente, né? O nosso galardão, a nossa recompensa, porque é Ele que vai trazer. Então, não dá para você fazer e esperar, né, que o diretor do clube de aventureiros te promova, diga, olha e tal, você é o melhor pai do mundo e tal, vai receber um troféu, um prêmio. Não, não espera de ninguém. Você precisa fazer porque é para Deus e é de Deus que você vai esperar essa recompensa, a sua herança, né? Então, por favor, capricha aí quando você tiver que fazer, tá? Pensa aí que você tem que fazer para Deus. Tem um texto muito inspirado que eu gosto muito, que ele cabe muito bem agora aqui nessa nossa conversa, que é um texto da nossa irmã Ellen White, que diz assim, olha, ao professor é confiada importantíssima obra, a obra para a qual ele não deve entrar sem cuidadoso e completo preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de sua vocação e a ela entregar-se com dedicação e zelo. Quanto mais possua o mestre de verdadeiro conhecimento, tanto melhor efetuará o trabalho. A sala de aula não é lugar para a obra superficial. Professor algum que se satisfaça com um conhecimento de superfície atingirá alto grau de eficiência. Não basta, porém, que o professor possua natural aptidão ou cultura intelectual. Estas são indispensáveis, mas sem habilitação espiritual para a obra, não se acha preparado para nela empenhar-se. Ele deve ver em cada aluno a obra das mãos de Deus. Um candidato às honras imortais deve procurar educar, exercitar e disciplinar, né, a criança de tal modo que cada um chegue à mais elevada norma de excelência que a Deus, né, o chama, a que Deus o chama. Então vejam só a importância, a nobre missão que a mim, que a você foi oferecida, né? A nobre missão de educar, a missão de professor, né? Se você acha que ser professor é só o professor lá da escola que você matriculou seu filho, é só o professor lá da escola, da escola sabatina, você está enganado. Você é o primeiro professor. O primeiro. Então, vejam, você precisa ver o seu filho como
uma obra, né? Uma obra maravilhosa, a obra das mãos de Deus, né? E você precisa se esforçar, se esmerar ao máximo para que o seu filho ele chegue à mais elevada norma de excelência que Deus o chamou. Então, para que ele chegue lá, você precisa ser essa escada, como nós pedagogos costumamos dizer. O professor ele é uma escada, né? Aonde o aluno ele sobe na vida nessa escada. Então, você precisa dar esse suporte, esse apoio para o seu filho, para que ele suba, para que ele chegue à excelência, né? Do ser, do indivíduo que Deus o chamou. Mas sozinho ele não vai conseguir. Ele precisa muito do seu apoio, da sua dedicação, do seu empenho, né? Eu sei que você deve estar cansado, né? Já não está mais aguentando, mas olha pelo lado bom, né? Deus está te dando essa oportunidade. Quando era normal, antes da pandemia, como era que você fazia esses momentos aí? Você tinha tempo aí para passar com seu filho de qualidade, né? Você tinha tempo de preparar as refeições. Eu tiro por mim. Eu pude, durante a pandemia, despertar, não, mas colocar em prática algo que eu tinha um sonho, né? Que era assentar à mesa com a minha família. Ah, professora, então a senhora não tinha mesa? Não, eu tinha, sempre tive mesa. Mas sabe quando a gente estava naquela correria, que a gente só engolia comida? Eu lembro que eu saía, né, para trabalhar à tarde, a comida ainda estava bem aqui, né? E eu ia falar com os meus alunos, eu tinha que engolir, né? Porque eu entrava às 1h15 e eu saía meio-dia da outra escola, chegava em casa, era muito rápido, né? E assim, eu não tinha tempo de me assentar à mesa, de organizar a comida. E aí cada um fazia seu prato e sentava onde queria, ou seja, ia para a sala, sentava na televisão, uns comiam na mesa, outros, né? E assim era uma vida louca. E agora, depois da pandemia, que a gente teve que parar em casa, não pôde mais sair, né? Então eu descobri uma maneira maravilhosa de me assentar à mesa com a minha família. E tem sido algo maravilhoso, sabe? E eu fico imaginando quantas emoções, quantas emoções boas eu estou formando, né? Deixando uma lembrança aí da minha filha. Porque quando a gente lembrar desse período de pandemia, ela vai dizer, mamãe, foi a época em que a gente mais comeu bem na mesa. Foi a época que a gente mais fez almoços gostosos em casa, em família. Então, vejam, olha a oportunidade que Deus está nos oferecendo da gente deixar boas lembranças, né? Criar aí memórias afetivas, assim, maravilhosas. Então, já pensou? Ele vai lembrar da pandemia, ele vai dizer assim, mamãe, era um momento em que você era minha conselheira, que você me auxiliou aí no período que a gente estava aí, sem poder se encontrar no clube. Então, capricha, faz com amor, faz com carinho, tá bom? Olha só, bom, vamos lá. Então, deixa eu pular isso daqui. Eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre que geração o seu filho faz parte, né? E aí, eu vou comentar aqui as duas últimas gerações aí, para a gente poder entender quem são essas crianças com quem a gente lida. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque não dá, não funciona isso quando a gente diz assim, mas na minha época, mas na minha época, sim. E aí o menino olha para você e diz assim, e aí eu com isso? Na sua época, eu agora estou aqui na minha. Na nossa época, o pai olhava para a gente, o que a gente fazia? Na hora se calava. Saía de perto e não queria, né? Nem passava na sala se tinha visita. Hoje, o menino senta na sala, joga o videogame dele, a visita chega, e você, se quiser, que saia da sala, porque a televisão vai continuar com barulho, e você não vai sair. E a criança não sai, nem cumprimenta a visita, né? E aí você ainda dá uma olhadinha para a visita, sorri e diz assim, ele está só brincando, é agora que ele começou aí, né? Ou seja, morrendo de vergonha. Então, vejam, é uma geração totalmente diferente da nossa geração. E a gente precisa entender por quê? Porque o seu desejo como professor
é alcançar esse aluno. E para me alcançar onde ele está, eu preciso saber, né, o que ele está pensando, né? Como que ele foi formado ali, qual é no que ele está assim, inserido. Então, a gente vai conversar um pouquinho. E a gente tem aí duas gerações, a geração Z e a geração alfa. A geração Z, dos que foram nascidos entre 95 e 2009, né? Eles têm uma tendência maior a se relacionar pelas redes sociais. Ou seja, o negócio deles é virtual, não real, né? E isso já é um problema sério. Por quê? Porque você tem dificuldade de se comunicar com ele por ele gostar mais do mundo virtual e menos do mundo real, né? Outra coisa, né? Aí a gente pode estar comentando um pouquinho essa geração, mas acho que pega aí os que têm 8 e 9 anos, né? Não sei quem é bom de cálculo, mas eu acho que quem tem 8, 9 anos se encontra aí nessa geração Z, né? Que eu já até me esqueci quais são 2008, Rafa, 12 anos. 12. Tá. 2008, 12 anos. Então, peraí. Então, pega ainda, né? Pega essa geração aí. Mais ou menos. Quem tem 11... Ah, é verdade, 2008. Isso. Então, essa geração aí já não pega mais eles, né? A geração deles vai ser, então, a alfa. Então, a gente vai pular aqui e eu vou falar aqui sobre eles aqui um pouquinho. Olha só. Mas eu vou falar a alfa, deixa a Z, porque ela é uma continuação para você entender quem são esses aí, que são essa geração aí do clube. Olha aí, a geração Z, eles tendem a ser impacientes, que não deixa de ser a geração alfa, que é a do clube de aventureiros, né? Tem uma nova visão sobre identidade de gênero e casamento de homossexuais, ou seja, para eles isso é normal, natural, porque eles já vieram no mundo com esse boom aí de eles vendo essas coisas, né? Isso é muito natural. Eles são envolvidos de maneira visualmente, então tudo que você for explicar, falar, ensinar, precisa mostrar algo, um recurso visual para eles, isso é muito fundamental na hora de ensinar, né? São nativos digitais, né? Não entendem a vida sem internet. Se essa geração Z já é assim, imagina a alfa, né? Estão em busca de novidades, né? Inovação e velocidade são partes naturais da vida. Para eles, tudo era para ontem, né? Para o ano passado. Outra coisa, 15%, eu acho que essa é a informação mais assim, triste que a gente tem. 15%, né, dessa geração aí, desses que foram nascidos nesse período, eles creem que o cristianismo é verdadeiro e autêntico. A internet é a principal fonte de busca e resposta. Olha só, só 15% creem que o cristianismo é verdadeiro e autêntico, ou seja, 75% não. Outra coisa, eles acreditam que a internet é a principal fonte de buscas e respostas. Vejam, e aí eles, ao invés de buscarem a palavra de Deus para encontrarem respostas para suas dúvidas, para os seus anseios, né? Eles vão, então, à internet. Olha só que coisa assim preocupante, né? É o que os jovens hoje têm feito, né? E aí eu pergunto para você, tem eles permanecido na casa de Deus, né? Tem eles permanecido com o compromisso de adorar a Deus, né? Então, assim, olha a importância que a gente precisa dar nessa infância agora, para que futuramente eles permaneçam nos caminhos do Senhor. Então, se a gente negligenciar agora, se a gente achar que ainda são crianças, depois pode ser que esse depois não chegue, né? Não aconteça. Então, assim, é preocupante. Vamos ver então a geração agora, né? Que são os nascidos a partir agora de 2010. Olha só. A tecnologia fará parte de todos os aspectos de suas vidas, né? Ou seja, é o que nós estamos vivenciando agora, né? Antigamente já se falava em EAD, né? Educação à distância para faculdade, mas hoje a gente está falando em EAD
até em educação infantil, né? Crianças de jardim, pequenininhas, primeiro ano, segundo ano, assistindo aula, né, de maneira online. E tem criança que está saindo aí, tirando de letra, né? Por quê? Porque nasceu nessa geração aí, né? Ainda que dominam, e eu chamo atenção para essa característica porque é algo assim, muito importante. Vejam, ainda que dominem as tecnologias, essas crianças não se formarão sozinhas e continuam precisando dos pais, familiares e professores em seu amadurecimento. Então, vejam, ainda que elas dominem a tecnologia, né, o celular, todas as coisas, mas elas ainda necessitam e precisam muito do auxílio e do direcionamento dos pais. Então, por favor, não negligencie o seu papel, a sua função que foi confiada a você, tá? É uma geração que tem excesso de informação, né? Por isso aí o Augusto Cury desenvolveu estudou e hoje ele desenvolveu a síndrome do pensamento acelerado, né? É muita informação, pensa em muitas coisas, chega nem dá conta, se atropela na hora de falar, né? Não consegue. Então, vejam, sabe muita coisa, mas ao mesmo tempo não sabe nada, né? Alta velocidade nas mudanças sociais, eles vêm acompanhando isso, a gente, né? Na nossa época as coisas aconteciam lentamente, mas hoje as coisas mudam assim da noite para o dia. E começam a estudar mais cedo que as gerações anteriores, né? Então, essa geração aí foi para a escola muito mais cedo do que a nossa geração, né? Então, eu lembro que era tão bonito a geração que ia para a escola aos 7 anos de idade. Se você for comparar, né, um indivíduo que foi à escola aos 7 anos de idade com um indivíduo que foi à escola com 4, com 3, com 2, com 1 ano, você vai ver que diferença, né? O indivíduo que foi aos 7 é um indivíduo mais respeitador, mais bem educado e muito mais bem preparado, diferente do que foi mais cedo, né? Por quê? Porque o que foi mais cedo, ele pode até ter conhecimento, mas ele não é sábio, ele não é educado, ele não é inteligente. Pelo contrário, ele é muito mal educado, porque ele não recebeu as aulas mais importantes, que elas são inseridas pelo papai e pela mamãe em casa. Né? O professor ele não pode ser substituído. Na verdade, os pais não podem ser substituídos pelo professor. Aquilo que os pais precisam ensinar, é os pais que vão ensinar. O professor ele não faz essa função, ele não faz isso, né? Então, a criança ela precisa ir para a escola entendendo noções básicas de respeito, né? E aí, como é que eu coloco uma criança com 2 anos de idade para ir para a escola, sendo que a criança não tem essa noção básica de respeito? E aí ela não vai respeitar ninguém, porque se aquelas pessoas que foram colocadas no mundo para ensiná-lo isso não estão ausentes, então aquela pessoa que eu vejo, né, algumas horas do dia ali, é só mais uma pessoa. E a gente observa aí, né, quantas crianças, quantos jovens, né, aí cheios de si, mal educados, né, por terem aí esse início muito cedo na vida, saíram muito cedo, foram desligados muito cedo da família, né? E não receberam aí a devida instrução que deveria vir em casa, né? Bom, e aí a gente já vai caminhando para o final, tá? Dessa nossa conversa. Eu tenho ainda duas slides, que é esse o próximo, né? Então, eu trouxe para você 7 conselhos, assim, do fundo do coração, para você lidar com essa criança pós-moderna, né? Uma vez que você agora se tornou o professor do seu filho. É você que está ensinando, ajudando mais ainda as atividades, né, escolares, as atividades da igreja e as atividades do clube de aventureiros. Então, é importante que você tenha aí, coloque em prática esses conselhos para que o seu ensino, para que aquilo que você está se propondo a ensinar, orientar, ele seja aceitado pelo seu filho. É assim que a gente pode usar o termo. Olha só o que diz aí. Primeiro conselho, diz assim, não faça imposições. Controlar comportamento e atitudes, eles odeiam. Essa geração odeia ser controlado dessa maneira, através de imposições. Eles precisam saber que as suas ideias são, no mínimo, respeitadas. Aprenda a ouvir e a negociar, né?
Então, vejam, na nossa época, ninguém falava nada. Ouvia todo mundo caladinho, fechava a boca e se ensinou. Mas essa geração não funciona como a nossa. Então, sabe aquela frase que diz assim, olha, eu fico dando murro em ponto de faca, né? Por quê? Eu não saio daqui do lugar. Por quê? Porque eu preciso entender e aprender como que a geração do meu filho hoje age para que eu possa, o meu ensinamento, aquilo que eu quero ensinar, possa ir direto e, olha, e acertar o alvo. Então, um dos conselhos fundamentais é não faça essas imposições. É desse jeito e ponto, acabou. E a criança diz, mas eu queria só... Não quero ouvir. É assim. Então, vejam, se você quer que que aquilo que você vai falar, né, alcance, né, seja assim, faça alcance aí o seu objetivo, ouça, né, aprenda a ouvir, como diz o conselho aqui, aprenda a ouvir e a negociar, né, negocie com a criança. Olha, tudo bem, você está querendo desse jeito, eu estou querendo desse, que tal a gente misturar tudo e vai acontecer assim? Ele vai ficar assim, extasiado, vai ficar apaixonado por você. Ele vai dizer, nossa, me ouviu. Pode até não atender, pode até não ser do meu jeito, mas ele me ouviu primeiro, ele tentou. Então, vejam, isso é muito importante. E a gente percebe que os pais não querem mais ouvir, né? Eles querem usar da autoridade de maneira grosseira e falar assim, é desse jeito, porque na minha época vinha aquele discurso furado, né? Na minha época era assim, desse jeito. Ei, cuidado, por esse caminho não vai ser bom. Próximo conselho, não discrimine, ou seja, seja tolerante. Não faça comentários negativos de ninguém, não coloque rótulos. Gente, essa geração é uma geração da igualdade, como fala aí nos conselhos, nos comerciais da vida. É a geração da igualdade, eles olham para todos iguais, de maneira igual, se compadecem de todos. E se você fizer algum comentário discriminando alguém, um colega, por causa de cor, por causa de classe social, por causa de opção de gênero, essas coisas todas, você vai ser mal visto. Seu filho não vai gostar do seu comportamento. E depois, como é que você vai poder ter álibi para dizer que Jesus ama todos, que ele tem que amar todos, que ele tem que ser bonzinho, sendo que você é o primeiro a não fazer isso? Então, muito cuidado quando você tiver que tecer algum comentário e ele estiver por perto, tá? Lembre-se, nós precisamos tolerar, ser tolerantes. A palavra de Deus nos diz isso, né? Então, nada de fazer comentários negativos acerca de ninguém. Eu faço aqui um apelo de fundo do coração, muito menos, né, dos professores. Tem pais que fazem comentários negativos na frente dos filhos, né? Isso é muito feio, porque a oportunidade que a criança tiver, ela vai falar para o professor. Ela vai dizer assim, mas lá em casa a mamãe fala assim de você. A mamãe disse isso, o papai falou isso. E é muito chato isso. Eu acho que não é legal. Legal seria você ir ter uma conversa pessoalmente com o professor e falar exatamente o que você queria. Não fique mandando, né? Como correr. Não faça do seu filho como correr. Então, assim, seja uma pessoa que você vai estar mostrando o amor de Jesus em casa. Tá bom? Terceiro, não fundamente suas ações na tradição, né? Olha só, na nossa época, a gente fazia assim, os projetos sociais da igreja e aí tinha todo um discurso, porque olha, a missão, a União Baixa Amazônia está fazendo isso e tal, né, e tal. A gente, essa geração não quer saber de nada, quer saber qual é o propósito e eles vão lá e fazem. Olha o que diz aqui. Eles não abraçarão os projetos simplesmente porque em tempos passados foram importantes. Conte histórias, conte parábolas para que eles abracem o que você quer desenvolver na prática. Ou seja, né, as atividades que estão sendo passadas aí do clube de aventureiros, né, com relação ao amor ao próximo. Não dá para ficar falando. Ei, faz que nem Jesus fazia. Conta uma história, uma parábola, para que ele possa compreender a lição e ele possa, então, abraçar aí o projeto, se envolver, se engajar e fazer. Bater a fotinha, fazer o vídeo, mandar e colocar lá ó, no checklist como atividade cumprida, tá?
Outra coisa, seja inclusivo, né? Uma das maiores necessidades das crianças modernas é sentir que ela pertence a um grupo, né? E a inclusão, eu estou falando agora de inclusão, mas eu não estou falando só de crianças com necessidades especiais, mas eu estou falando de todas as crianças, né? Todas as crianças precisam se sentir parte desse grupo, né? Então, olha só, conduza a sua classe com maestria, dando a oportunidade para que cada um desenvolva o seu dom. E aí eu estou falando agora aqui de um modo geral, inclusive a liderança do clube, né? Então, vejam, cada um possui um dom, possui aí um talento, e cada um pode estar desenvolvendo da melhor maneira possível, né? Então, todos precisam sentir parte desse grupo. Isso fortalece o grupo, isso faz com que essa criança ela se sinta amada, ela sinta vontade, desejo de retornar para estar na companhia dessas pessoas. Por quê? Porque ela se sente parte daquele grupo, tá? Abra a oportunidade para a ação. Nessa geração, as crianças se tornaram impacientes com os discursos e elas preferem agir ao invés de ouvir. Essa é uma geração que tem dificuldade de ouvir, né? Eles gostam de ir para a prática, de fazer, né? O vamos fazer, faça você mesmo, né? Então, nós precisamos desenvolver projetos que eles saiam do abstrato e passem para a prática, né? Então, fica aí essa dica para a liderança e para que os pais entendam, né? Pode reclamar, mas só fica mandando a gente fazer as coisas, fazendo as coisas. E entenda que a geração que seu filho foi colocado é uma geração que gosta de colocar a mão na massa, que gosta de fazer, e não de pegar um papel e ficar só lendo. Então, não reclame se o clube está passando atividades práticas. Pelo contrário, agradeça, né? Arregace as mangas e faça junto com o seu filho. É uma oportunidade que Deus está te dando para você vivenciar momentos inesquecíveis ao lado dele. Não reclame, por favor, tá? Sexto item, diz assim, estude o assunto, né? Desenvolva interesse em as questões relacionadas à pós-modernidade. Procure compreender que sua visão de mundo se expressa de modo diferente do cristianismo tradicional, né? Ou seja, as crianças olham hoje para o cristianismo de maneira diferente como nós olhávamos, né? Por exemplo, eu só quero dar uma pincelada aqui para você entender, porque não vai dar tempo da gente comentar, mas vejam, na nossa época, nós víamos aí, né, nós olhávamos ao cristianismo, a religião, como muita tradição, né? Por exemplo, não se mudava de lugar os objetos da igreja sem que passassem pela comissão. Alguém é da igreja dessa época? Porque eu era dessa época. Para você mudar uma cadeira, um banco de lugar, você precisava, olha aí, Jair está levantando a mão, né, Jair? Não precisava passar pela comissão? Pois é. E a gente era assim muito, olha, não podia subir no púlpito, né? Se tivesse assado, cozido, torto. Uma vez eu fui para cantar na igreja e a minha roupa era assim, sem manguinha, né? Não era de alcinha, mas ela era sem manga. E se não arrumei um terninho lá para mim, um casaco, eu não ia cantar. Então, vejam, hoje, né? Imagina hoje como é que acontece, né? As coisas. Então, hoje as coisas foram mudando. A gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado para não permitir que o mundanismo adentre, né? Dentro do ambiente sagrado, mas a gente precisa entender um pouquinho como é que está acontecendo. Então, é necessário que a gente venha estudar um pouco sobre o comportamento aí das crianças. Por exemplo, antigamente a gente entendia que buscar a Deus era só na igreja. E hoje? Hoje não mais. E a pandemia veio para nos mostrar isso. A gente busca a Deus até em casa, através do computador, né? Então, nós somos de uma época que a gente achava que só buscava-se a Deus aonde? Na igreja. Né? Antes as coisas elas eram direcionadas através do pastor. Né? Então, o pastor tinha o centro do poder na igreja, né? Ou seja, ele decidia tudo, a gente ia recorrer a ele. Mas e hoje? Não, hoje nós temos os anciões, né? E eles também fazem a mesma função, tem os diretores de grupo e tal, e todo mundo pode direcionar, desenvolver, opinar, né? E as crianças, elas precisam sentir fazer parte dessa... Eles gostam disso, e não de que o poder ele seja centrado só numa única pessoa, né? Então, só para a gente entender um pouquinho como as crianças, como essa geração vê diferente aí a questão do cristianismo, né? Por último, viva o que você ensina. Gente, essa é o conselho assim excepcional.
seja coerente, né? A criança pós-moderna tem o faro aguçado para identificar contradições. Deixe que o amor de Cristo transborde em suas ações e não meramente em suas palavras. Por favor, ele precisa visualizar isso no seu caráter, nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas decisões. Porque senão, não funciona. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Com as crianças isso não existe. Então, eles vão fazer com amor, com excelência, quando eles visualizarem isso em você. E para a gente concluir aí, eu trouxe aí algumas dicas de como, então, ajudar as crianças nesse período, no período da pandemia, né? A primeira dica, tem que dar o exemplo, né? Você tem que fazer, tem que colocar a mão na massa, não dá para ficar mandando, né? Acompanhe seu filho, eu com a palavra filho, né? No momento em que ele estiver em seus encontros virtuais, né? Por favor, acompanhe ele. Por favor. Não deixe ele solto, não vá fazer outra coisa. Esteja ao lado, ele ainda é criança, ele precisa de você. Ou você vai querer que eu denuncie você para o Conselho Tutelar de Abandono de Incapaz. Estou brincando, mas é só para você ficar ciente, viu? É importante, seu filho ainda precisa muito da sua ajuda. Não abandone, não deixe ele sozinho, tá? Vai ter a reunião do clube, valorize esse momento. Filho, vamos organizar as coisas, hoje vai ter reunião do clube. Que horas? Diga para ele o horário, ele vai ficar ligado na hora. Você nem vai precisar, porque ele vai ficar tão afoito. Vá logo ver seu material. Onde é que está o seu material? Ah, tá aqui, vai pegar. Acha, aponte o lápis, né? Quando eu tiver que falar, você já está tudo organizado. E aí, deixe lá sobre a mesa todas as coisas, né? Outra coisa. Professora Rafa, posso falar só um Pois negocinho sobre não, isso que você falou? claro, pois não. É o seguinte, eu acho assim, né? Eu acho que você tem que se organizar, você como pai e mãe, né? Você se organizar. Se aquele momento é importante para a criança, se organize no dia anterior, né? Adiante algumas coisas da sua casa, organize. Porque você fazendo assim, você dando valor, a criança também vai dar valor, já que aqui o primeiro diz assim, deu exemplo, né? Deu exemplo. Então você se organiza. Se ele vê que você se organizou, ele vai fazer sempre a mesma coisa, ele vai fazer também. Porque eu tiro aqui pela minha neta. Quando, antes de começar a reunião do clube, dia de domingo, até mesmo presencial agora online, para mim não mudou nada. O que mudou é que a gente não estava na frente do outro. Mas eu me acordo 6 da manhã, eu limpo casa, eu adianto a comida dos meus bichos no fogo, eu lavo roupa, eu lavo louça, eu já me organizo. Quando chega 8h30, eu já estou sentada, já tomando meu jejum, já aguardando, Todo entendeu? E a minha mundo. neta, ela vai assim no mesmo ritmo. Ela acorda, às vezes quando ela às vezes está com o pai, porque os pais são separados, né? Ela está com o pai, ela chega tarde no sábado, aí ela até reclama quando eu não acordo. Ela acorda, ela já vem do lenço, já vem organizando tudo, entendeu? Ela já vem se organizando porque sabe que já está naquele horário ali. Então, eu acho que isso é muito, muito importante os pais participarem juntos, né? Se organizando. A gente consegue se organizar, Com né? A gente certeza. consegue. E se não No momento que a consegue, gente diz tem, assim, tem que ser obrigado a se organizar. Tem. sim, a se organizar, porque no momento que a gente diz assim, ah, eu não tenho tempo, a gente está chamando a palavra de Deus de mentira. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. O que falta nós, seres humanos, é a gente se organizar. Se a gente for, vou dar um exemplo assim para me parar de falar. Se a gente for marcar um passeio, vamos passear, bora professora Rafaela, vamos passear, vamos para uma praia? Vamos, a gente vai sair 5 horas da manhã. Só que lá vai ser uma coisa isolada, não tem comida, não tem onde comprar. O que você vai fazer? Me Na noite organizar anterior, para você já levar. fez a comida, você já organizou o picolé, o suco, a fruta. Para 5 horas da manhã, você só faz tomar banho, se arrumar e olha, se mandar. Não é É verdade? verdade. Então eu vejo que falta mesmo organização, né? Isso. E olha, isso é tão importante porque até mesmo, por exemplo, as crianças elas precisam ser encantadas por aquilo que é sagrado. Por exemplo, vai convidar ela para estudar a Bíblia, aí você vai convidar, olha só como existe uma diferença. Está na hora de estudar a Bíblia, de fazer o culto, bora, desliga essa televisão, pega o controle, desliga na marra, e já começa ali no 12, né, gritando. Aí, como você vai querer que essa criança se apaixone pelo momento sagrado, pelo culto familiar, se você já convida ela desse jeito?
Como? Então, vejam, como que você vai querer que essa criança ame o encontro com o clube se você já fica ali gritando, brigando, porque deixa por cima da hora, porque torna, porque deixa. Então, vejam, como você é o líder, como você é o responsável, você tem que fazer com que esse momento ele seja agradável. Então, você tem que se organizar antes e com amor e chamando, convidando, para que essa criança ela se sinta assim, ela se sinta atraída por esse momento. Essa é a ideia, a dica, né? Permita, olha só, e agora eu estou falando já dos momentos em casa, né? Levantando o altar, né? O culto familiar, reparando brechas. Permita que as crianças dirijam os momentos de adoração em família, né? Deixe com que ele seja líder, isso vai ser muito bom, até mesmo no clube, né? Ai, hoje o fulaninho vai dirigir aqui, cantar o hino dos aventureiros, falar o voto e a lei. Ai, tenho vergonha. Por quê? Porque isso não está sendo estimulado em casa. Quer falar, Não, eles Kátia? adoram. Ah, é? Não, eles adoram. Eu Pronto, tenho essa então. experiência com eles, eu não preciso nem pedir. Eles Eles já já sabem que a querem. organização é oração inicial, o voto, a lei, o hino, oração final. Eles já começam, tia, eu faço o voto, tia, eu vou fazer a lei, tia, eu vou cantar o hino, tia, eu vou orar no fim inicial, eu vou orar no final. Nota Pronto, eu só 10 faço para os anotar. pais, então. Nota 10, porque isso Eu está só sendo faço estimulado. anotar. Olha aí, tá vendo? Está sendo estimulado, mas permita que eles sejam aí dirigentes aí nos momentos de adoração em família. Outra coisa, aproveite para ter uma proximidade maior com as crianças, né? Nesse período, não deixe eles soltos, né? Como diz o próximo item, né? Pelo mundo digital. Viva o mundo real com as crianças, né? Vai lá na internet, vai, mas olha, tem um tempo, tá? Não, acabou, acabou. Agora vem pra cá, olha, vem aqui, me ajuda aqui a secar essa louça, vamos conversar aqui. E aí, o que você andou assistindo? Como é que tá lá? E o joguinho, né? E aí, você tem feito as atividades? Vá conversar, deixa que as crianças falem. Essa geração é uma geração que sente necessidade de ser ouvida, né? Hoje em dia se fala que, oxalá que cada pessoa tivesse aí um psicólogo. Por quê? Porque é uma geração que não se ouve, que não se escuta, né? Então, não permita que essas doenças do cunho emocional façam parte aí da vida do seu filho. Tome tempo para ouvir, né? Para estar, para depois você não estar se arrependendo. Ah, o que foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Não, você não errou nada. Você fez tudo que tinha para ser feito direitinho. Então, por isso, seu filho vai ser uma bênção. Né? Mas tome tempo para ouvir, para conversar, para saber quais são os desejos, os sonhos dele, para que você possa não ditar o que você quer para ele, mas que você possa assim, orientar, né? O voo. Você não vai cortar a asa, você vai direcionar o voo que ele vai dar. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, uma bênção. O meu desejo é que Deus te abençoe e continue te capacitando, te dando sabedoria. Não está sendo fácil, mas Jesus nunca disse que as coisas seriam fáceis. O que ele nos prometeu é que em meio do vale da sombra da morte ele estaria conosco. E ele está. Basta com que nós venhamos a solicitar a sua ajuda. Ele está o tempo todo do nosso lado, nós que nos afastamos dele. Então, que Deus te abençoe e te dê sabedoria para que quando tudo isso terminar, não pense que vai voltar à normalidade, viu? Vai ser um novo normal. Mas você vai estar consciente, você vai estar mais próximo, você vai estar valorizando, né, esse presente maravilhoso que Deus te deu, que são os teus filhos. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Eu acho que a gente pode orar e eu posso orar pelos pais. Posso? Pode sim, professora, fica à vontade. Então, vamos orar, queridos. Queridos Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que estamos aqui. Eu queria te apresentar, Senhor, e me incluir nesse grupo, todos esses pais, que de uma maneira especial têm feito o seu melhor, têm dado o seu melhor, ou não, têm negligenciado alguma coisa. E hoje, Senhor, nós estamos aqui de maneira humildemente abrindo o nosso coração e te pedindo, Senhor, que tu nos auxilie. Amém. Nos auxilie nessa educação, na educação dos nossos filhos. Por favor, Senhor. Queremos fazer o melhor para ti. Porque queremos que quando tu voltes, Senhor, os nossos filhos estejam segurando as nossas mãos para que nós possamos te entregar, te apresentar, Senhor,
os nossos filhos. Por favor, nos ajuda, nos capacita, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Fala conosco, Senhor, na calada da noite, através de sonhos, daquilo que nós estamos errando, negligenciando, para que nós venhamos a acertar. Por favor, Senhor, com relação a esse clube maravilhoso, que Tu abençoes a liderança, que Tu abençoes os pais, que eles se sintam mais próximos, para que essas crianças, elas cresçam nesse clima de amizade, de sintonia, de igreja, de membresia, para que futuramente, Senhor, eles liderem toda essa igreja. E que eles não venham, Senhor, nem um momento só, vacilar os seus pés nem para a direita e para a esquerda, mas que eles permaneçam firmes nesse caminho, que nos levará, Senhor, até um encontro contigo. Por favor, seja conosco, é o que nós te pedimos e Deus já te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Professora Rafaela, muito obrigado. Quem dera que todos nós tivéssemos essas orientações assim, sempre. Acho que se nós tivéssemos diariamente essas orientações, nós erraríamos menos. Mas muito obrigado mesmo, porque Deus a capacita cada dia, Deus tem lhe abençoado cada dia com essa sabedoria para poder também ajudar, né, as famílias que necessitam. Muito obrigado mesmo. Amém.